nossa geração. Pai, nós clamamos por arrependimento, por avivamento em nossa nação. Que o teu fogo nos consuma, Santo Espírito de Deus. Muito bem, queridos, estamos aqui nesta hora para dar continuidade na leitura do livro do grande evangelista Charles Finney, aonde nós estamos lendo esse livro maravilhoso, falando sobre a vida de Charles Finney e também de grandes evangelistas que tiveram experiências com Deus, inspirando as suas vidas, seus ministérios na vida desse grande homem de Deus. E nós vamos estar lendo aqui hoje, dando continuidade na leitura desse livro, falando sobre o derramado Espírito de Deus, por intermédio do evangelista Charles Finney, o poder de Deus sendo derramado. Franklin registrou o que ocorria nos cultos na Rua Azusa, sob a liderança de William Seymour. Ele descreve momentos em que o Espírito Santo caía sobre todos, como aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 3. Em respostas às orações perseverantes, havia cultos em que todos eram cheios do Espírito Santo para evangelizarem com poder, como resultado pela influência direta do avivamento que fluía na Rua Azusa. Cerca de 600 milhões de pessoas se converteram. Barthelin conta que a visitação do Espírito Santo era extraordinária. Senti tremenda pressão interior para ir à reunião daquela noite. O irmão Seymour estava lá dirigindo a arca do Senhor. Começou a se mover vagarosamente, mas com firmeza em Azusa. Aos poucos levantou-se uma onda de vitória, mas tudo isso veio de um pequeno começo, uma pequena chama. Verifiquei que o terremoto havia aberto muitos corações na missão Azusa. Tivemos um tempo de grande poder. Os irmãos se humilhavam. A atmosfera própria do céu estava ali. Muitas pessoas estavam em pé, tremendo sobre o poder de Deus. Repetidamente, o Espírito Santo caía sobre todos. A congregação. Deus mesmo fazia os apelos. Homens caíam por toda a casa, como mortos numa batalha, ou corriam ao altar em massa, buscando a Deus e o arrependimento. A cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas. Uma cena assim não podia ser imitada. Não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias. Deus mesmo os chamava. E o pregador sabia quando parar. Quando Deus falava, obedecíamos. John conta em seu livro Ouse Pedir uma Decisão, de Charles Finney. Foi um dos pregadores mais eficazes da história norte-americana. Um advogado convertido aos 30 e poucos anos, serviu como evangelista por 10 anos, somente 10, em um período de 6 semanas do seu ministério. Havia 30.000 decisões por semana. Não me contas que isso tenha sido igualado ou superado na história evangelística da América do Norte. E veja que isto aconteceu o tempo do rádio, da TV, e as igrejas com conforto
do ar-condicionado, este grande avivalista chegou a ser contemporâneo de Moody Wadtorre, Charles Spurgeon, William Butler e George Whitefield e George Milley. É isso aí, queridos. Então, aqui está a nossa leitura, encerrando, hoje o primeiro capítulo desse livro, Charles Finney, um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos estar dando continuidade e agora que o negócio se aprofunda mesmo, porque aqui eles vão contar as experiências que havia nas reuniões de Charles Finney, como Deus manifestava com o poder dele de forma sobrenatural. Mas aqui deu para os irmãos perceber, que até o William Seymour, o grande servo de Deus que teve uma participação histórica no avivamento da Rua Azusa, inspirou a sua vida também em Charles Finney. Então, nós estamos contando aqui nesse livro as experiências de homens de Deus, mulheres de Deus e também do próprio Charles Finney com o poder de Deus, para que haja um grande avivamento, querido. Para que haja um grande avivamento, tem que haver um derramar extraordinário, como nunca antes, do Espírito Santo sobre a nação, sobre qualquer lugar, porque é o Espírito Santo que traz o genuíno avivamento. É o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que não é por força e nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Aqui, nesse relato que nós acabamos de ler, conta-se que o William Seymour, ele nem precisava fazer os apelos ao altar. As pessoas vinham em massa, de todos os lados, em busca do arrependimento, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus maus caminhos, porque o poder de Deus estava presente, latente naquele lugar, de tanto que as pessoas caíam no chão, eram arrebatadas pelo poder de Deus por causa da presença gloriosa de Deus, porque o avivamento não é gerado pelo homem, o avivamento é a própria obra extraordinária de Deus pela sua própria vontade. Por mais que nós clamamos, por mais que nós pedimos, mas o avivamento nunca foi, nunca será obra do homem. O avivamento é uma decisão pessoal de Deus. Se Deus decidir trazer um avivamento para uma nação, se Deus decidir trazer um avivamento para uma região, se Deus decidir trazer um avivamento por meio de um ser humano, de um homem, de uma criança, não importa, é Ele quem traz. E o avivamento ele é genuíno. E o avivamento sempre, sempre foi e sempre será obra de Deus. Um dia o Senhor me falou, o avivamento, o Senhor me fez uma pergunta, o que era o avivamento? E eu comecei a pensar, eu falei, o avivamento é as pessoas serem curadas, avivamento é as pessoas falarem outras línguas, avivamento é as pessoas receberem o Espírito Santo. Não, o Senhor me disse, o avivamento é o próprio Espírito Santo. O avivamento é o próprio Espírito Santo. Se você tiver um encontro pessoal, genuíno com o Espírito Santo, você vai viver no avivamento. Você não vai passar pelo avivamento, você vai viver no avivamento, porque o Espírito Santo, ele é o próprio avivamento. Amém, queridos? Então fique firme, vamos continuar buscando o Senhor. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. E antes de encerrar aqui essa leitura, eu quero pedir a você que está ouvindo agora o finalzinho desse vídeo, se inscreva em nosso canal, tá bom? Curte aí os nossos vídeos, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, e inscreva-se em nosso canal para que nós possamos continuar gravando, postando mensagens de edificação para o corpo de Cristo por intermédio desse canal. Ative as notificações, ative as notificações do sininho aí, ative o sininho para que você receba as nossas notificações dos demais conteúdos que nós vamos colocar aqui no canal. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Deus abençoe a todos.